foi delegado de polícia, concursado na Polícia Civil no estado de São Paulo, deputado estadual paulista e ocupou o cargo de secretário nacional de Justiça, 2007 a 2010, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e presidindo à época o Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Filho do falecido político Romeu Tuma e irmão de delegados e políticos, Tuma Júnior aposentou-se do cargo de delegado, classe especial, com 35 anos de serviços prestados. E aí foi para a política, né, teve denúncias contra si e escreveu agora o livro. E aí, pesquisando um pouquinho mais, é nesse ponto que eu quero chegar, numa reportagem recente, diz assim: tiros em casa ocorrem após delegado ser chamado à Câmara para detalhar fábrica de dossiês do governo Lula. Teve tiro. A residência do ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, em São Paulo, foi alvejada com tiros, mas ninguém ficou ferido. Tuma Júnior disse ao Diário do Poder, o jornal que faz aqui a reportagem, que não faz ideia da autoria, mas ficou intrigado com o fato de os tiros terem sido disparados horas depois da divulgação da notícia do convite que recebeu do Congresso para detalhar denúncias do seu livro Assassinato de Reputações, um crime de Estado, que é o livro que ele está lançando aqui, né? E fala também, uma outra reportagem que daí eu não vou detalhar, sobre a sua presença no Roda Viva, quando lá tinha um jornalista do Estadão que inclusive lhe provocou, aquele cara que vai meio preparado para só buscar, e o doutor Romeu Tuma Júnior foi aquele cara frio que esclareceu tudo e o cidadão ficou meio que a ver navios nessa sua presença no dia 3 de fevereiro no Roda Viva da TV Cultura. Eu começo dizendo, o poder, antes de falar do livro, o poder tem essa coisa mesmo, assume um cargo importante, está num lado político, é alvejado do outro lado, está sempre se correndo esse risco de ser acusado de alguma coisa. Como é que é essa questão do poder, doutor Tuma Júnior? Obrigado pela sua presença, pela gentileza de vir aqui à nossa Rádio Cultura. Bom dia, Cacá. Bom dia aos ouvintes. Prazer é meu estar aqui com vocês na Rádio Cultura, é um prazer. É sempre uma oportunidade importante para a gente prestar contas, apesar de já ter deixado a vida pública, mas ainda no prazo de validade para fazer tal prestação. O poder é uma coisa bastante interessante. A gente brinca, né? Dá poder ao homem e conheça o seu caráter, né? Ele evidentemente depende da forma que você exerce. O poder que sempre é emanado pelo povo, ele não é inerente à sua vontade, à sua pessoa. Depende da forma que você exerce, depende da posição que você está alocado, depende do exercício dele em si. Enfim, depende da sua profissão. Quando você está na área de segurança pública, na área de justiça, quando você especialmente combate o crime organizado, eu sempre disse que isso é alguma expectativa que se tem. O crime organizado, para quem estuda efetivamente e conhece a atuação do crime organizado, a gente sabe que num determinado momento eles buscam primeiro desmoralizar a testemunha e o testemunho da testemunha. Quando isso não é possível, eles tentam comprar, tentam trazer a testemunha para o seu lado através de corrupção. E quando isso não é possível, eles tentam eliminar as testemunhas. Passar dessa fase e não logrando êxito para o intento final, que é desmontar qualquer tipo de ação contra essa organização, ou a sua organização, eles buscam a cabeça da investigação. No mesmo aspecto, tentam cooptar aqueles que os investigam, não conseguindo, tentam desmoralizar, e não conseguindo, tentam eliminar. No mundo inteiro, quando você estuda o crime organizado, você vê, a Operação Mão Limpa, fizeram desmoralizar o juiz e mataram outros. A máfia italiana matou aqueles que investigavam. E assim vai. E é o que acontece com a gente. A gente, quando entra na vida pública e combate esse tipo de organização, está sujeito a isso. O que é triste é que a sociedade não se acostumou a isso. A própria imprensa que conhece e escreve muito sobre isso, parece que nesses momentos tem um lapso de memória e não se lembra que a gente vai ser alvo disso. Então é o que acontece. Você fala assim, eu fui acusado. E é uma coisa engraçada de se defender, porque assim, formalmente ninguém me responde, eu fui acusado por quem? Eu nunca fui acusado. Técnica e juridicamente eu nunca fui acusado. A polícia não me acusou, eu não fui indiciado. O Ministério Público não me acusou, eu não fui denunciado. E a Justiça não me acusou porque eu nunca fui processado.
E quando você busca os jornais da época, fala, Turma Júnior era ligado com a máfia dos chineses. Não tem máfia. Nunca foi investigado máfia. Eles tentam até confundir o meu amigo, que era da colônia chinesa, com um grande contrabandista de São Paulo, que é outro indivíduo que eu ajudei a prender. Então, assim, formalmente eu nunca fui acusado. Eu fui atacado por um jornal. E quem é o jornal para formular acusação no país? Então, essa é a organização criminosa que faz aquilo que eu chamo de assassinato de reputação. Você é julgado no Supremo Tribunal do Google, ou seja, na imprensa, que é onde você não tem defesa. Na justiça tem defesa. Então, assim, nem defesa jurídica eu podia fazer porque eu não era acusado. Essa questão de escrever o livro, essa decisão aconteceu quando? Eu preciso esclarecer a situação. Claro, porque eu era um homem público, eu tinha 30 anos de carreira e o único patrimônio que eu tinha era meu patrimônio moral. Eu sempre falei que a minha honra vale mais que a minha vida. Eu tinha credibilidade, as pessoas confiavam em mim, as pessoas que trabalhavam comigo eu não podia passar vergonha. As pessoas que um dia tinham votado em mim como parlamentar não podiam passar vergonha. Certo. As pessoas que eram meus amigos, minha família, tinham que saber o que tinha acontecido, por que tinha acontecido aquilo. Precisava esclarecer que aquilo eram fatos inverídicos, não eram verdadeiros. Então eu não tinha espaço, como eu te disse, eu não tenho o espaço que você está me dando hoje. Na época eu não tive isso. Me fecharam as portas. Os espaços começaram a aparecer, tipo agora a Roda Viva, TV Cultura, outros órgãos têm começado a lhe dar espaço agora? Alguns órgãos sim, têm dado, e efetivamente a gente tem falado, mas o livro ele já esclarece efetivamente isso. Certo. A própria população hoje tem feito um desagravo para mim. O número de livros vendidos é uma forma de desagravo. As pessoas hoje têm conhecido a minha história verdadeira naquele episódio por conta do livro. Quando resolveu escrever o livro, isso com certeza vazou. Romeu Turma Júnior vai escrever um livro. Houve pressão para dizer não escreva esse livro também? Foi assim, muito difícil o vazamento. Algumas pessoas, poucas pessoas souberam, mas por exemplo, a editora foi escondida até os 45 do segundo tempo. Foi um acordo que nós fizemos, a editora não poderia vazar. Ninguém sabia a editora, porque certamente ela ia sofrer muita pressão. Isso nós conseguimos manter, até o livro ir para a gráfica. Mas houveram pressões, havia de todo lado. Da própria família, que tinha muito medo. A gente conhece, a gente que viveu e sabe. A família que conviveu comigo, que eu passei, meu pai morreu por causa disso. E a família acompanhou a morte do meu pai por conta de tudo isso. Por ele conhecer a história verdadeira e não aguentar ver a injustiça que um filho sofreu para atingir também a candidatura dele ao Senado. Então, quer dizer, é evidente que aquilo foi um ato assim de, eu diria, muito assim, francamente, sem nenhum tipo de vaidade, mas foi um ato de heroísmo, uma prestação de conta de alguém que quer servir seu país, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Eu falei, eu vou escrever esse livro, eu preciso prestar essa conta. Nem que eu morra, mas eu preciso deixar isso escrito. O Brasil precisa conhecer a sua história. Não é a história que é escrita na imprensa, é a história de quem viveu ela. Quase 2 anos, porque a gente escreve, tem que atualizar, enfim. Alguns personagens que eu vinha citando acabaram falecendo no caminho, você tem que rever isso. E foi um livro muito minucioso, detalhista. Ele até, em alguns momentos, ele é cansativo para ler, para quem não está acostumado. Mas assim, ele reproduz a realidade, né? Certo. E ele era muito maior, ele tinha muitos mais documentos que ficaram fora, só que assim, ele precisava se ater aquilo, e obviamente para ele ter um livro editável, ele precisava ser reduzido, isso ia ser uma enciclopédia. Certo. Então assim, foi difícil cortar. Ele está à venda há quanto tempo? Desde fim de dezembro. Fim de dezembro. Estamos em abril, sem contestações. Por enquanto, sem contestações. É difícil, porque são fatos verdadeiros, né? É uma história, é verdade. As pessoas falam, mas alguém contestou, é verdade, quer dizer, não tem como. É um livro de história, foi escrito por um jornalista, quer dizer. E também não dá para você demandar o que é verdadeiro, né? É difícil. O senhor esteve ontem na livraria Curitiba, fazendo um lançamento, uma noite de autógrafos, e hoje estará na Feira do Livro, é isso? Exatamente. Às 15h30 na Feira do Livro. Ontem nós estivemos na livraria Curitiba. Foi muito bacana, um povo bastante hospitaleiro, muito carinhoso, batendo um papinho. Certo. E hoje nós vamos estar lá na feira. E amanhã vamos estar em Florianópolis. Amanhã em Florianópolis. Isso. Quando escreveu o livro, o senhor imaginava, mesmo sem essa divulgação imediata da mídia, hoje o livro, ele se projetou sozinho, né? Porque a Veja considerou o livro bomba e tal, aí deu uma repercussão, mas as pessoas começaram a comentar o livro. Imaginava que ele teria esse sucesso porque as pessoas podiam se interessar na sua história ou dizer, não quero nem saber dessa história.
É verdade, você tem toda a razão. Ele, assim, ele me surpreendeu. Eu nunca imaginei que ele ia ter esse alcance, vamos dizer assim, essa distribuição, essa vendagem. E assim, no momento inicial, eu te confesso que isso me entristeceu. Porque você veja assim, o nível de falta de transparência que nós temos no serviço público, na vida pública brasileira. Que ninguém sabe o que está acontecendo. Imediatamente após, isso me alegrou, porque a gente percebe que a população começa a querer conhecer a história do Brasil. Então, a partir do momento que esse livro tem essa disseminação, é porque as pessoas se interessaram em saber o que está acontecendo. E começam a assumir o papel principal de ator protagonista na nossa sociedade. O que nós somos e precisamos assumir esse papel. Porque a única coisa no país que a gente decide é a eleição. Você está aqui porque você é competente. A rádio te contrata porque várias pessoas querem o teu lugar aqui e você tem currículo, tem seu trabalho, tem seu público, então você está contratado. Se tem um concurso para delegado, juiz, promotor, passa quem conhece mais. Nós vamos lá e disputamos a vaga. Tem uma vaga de emprego aqui na farmácia da esquina, o patrão vai contratar aquele que tiver mais habilidade para vender ali, que conhece remédio, enfim. Eleição, o seu voto do presidente da República vale a mesma coisa. Quem está lá somos nós, colocamos. E depois de o camarada eleito, a gente fica atacando pedra. E o eleitor não percebeu, e isso é importante, talvez o livro comece a fazer esse Brasil acordar, que o mandato não é do eleito, é do eleitor. Então não adianta a gente ficar atacando pedra há 4 anos, porque nós temos responsabilidade de cobrar durante os 4 anos. Ô amigo, você está aí, você tem que fazer o que eu quero, não é o que você quer. Eu te pus aí para me representar. Então nós precisamos acompanhar, nós precisamos exercer junto esse mandato. Então eu acho que o Brasil precisa assumir, o cidadão precisa assumir esse protagonismo. Esse mandato é meu, não é seu. Você está parlamentar, você está presidente, você está governando, só que o seu mandato é meu, não é seu. Política não é profissão, é exercício de mandato. É isso que falta mudar. As pessoas, quando a gente vê delegados, né, a gente pensa assim, o delegado parece aquele cidadão mais turrão, muito sério, trata muito com os bandidos, enfim, e a vida de um delegado. Ele, momento de lazer, delegado também vai a cinema, delegado ri, delegado joga futebol. Como é que é a vida do delegado, ex, né, já, mas podemos tratá-lo sempre assim, que eu acho que quem foi não deixa de ser, Romeu Tuma Júnior. É verdade, né? A gente gosta de tudo isso, né? Mas é difícil praticar, porque o policial em si, ele é 24 horas polícia, né? Então ele está sempre alerta, ele está sempre recebendo uma ligação, ele está sempre tendo que atender alguma coisa, está sempre tendo um chamamento, especialmente nos dias de hoje, que a gente tem tantas ameaças aí, tem essas organizações criminosas sempre dando alertas que pode ter algum atentado, alguma movimentação diferente, então, enfim, a gente está sempre alerta. Então a gente gosta, quer ter um lazer, mas quando é possível é sempre daquele jeito, nunca é completo. Você está com o celular do lado, com o telefone disponível, enfim, mas faz parte, né? Quem sai na chuva, faz parte da profissão. Faz parte. Ser delegado, dizem que radialista é uma cachaça, o cara não pode deixar, ser radialista é uma paixão, nós trabalhamos sábado, domingo, né? Delegado é parecido também? É parecido, jornalista, porque o radialista é um jornalista, então tudo que você olha com aquele olho da notícia, né? E o policial, tudo que ele olha com o olho da investigação. Então a gente está sempre alerta, não tem jeito. Você está passeando com a família, vê um fato acontecendo, já está registrando, já está pegando seu telefone, já está pondo no ar imediatamente. É que nem a gente vê uma coisa errada, já tem que chamar uma viatura para dar uma cobertura, para dar um apoio, enfim. Nós não temos vida, nossa vida é 24 horas por dia servindo a população como é a sua também. Fala-se muito, eu preciso encerrar, mas me ocorrem mais perguntas, fala-se muito que o problema no Brasil é que a polícia prende e a nossa justiça tem brechas que imediatamente o bandido é solto. A polícia prende numa esquina, quando chega na outra o bandido está passando, estou aqui. Teríamos que ter uma mudança na legislação brasileira, o senhor entende assim também? Porque existe isso realmente, da dificuldade de manter aquela pessoa que sabidamente é um criminoso preso? Tem, não são todos os casos. Tem trabalho mal feito que acaba facilitando e a justiça precisa cumprir lei também. E a lei às vezes obriga a justiça a soltar. E às vezes o trabalho é mal feito na esfera policial, mas existe isso também. Nós temos aí um discurso péssimo que a justiça usa, inclusive nessa discriminação ou descriminalização da droga,
o pano de fundo para isso é um absurdo, que tem muito preso na cadeia, precisa esvaziar a cadeia. Então, para isso, vai descriminalizar o uso de entorpecente. Daqui a pouco, para esvaziar a cadeia, vamos falar, então não vamos punir homicida. Então, para esvaziar a cadeia, não vamos punir ladrão, vamos soltar. Quer dizer, é um absurdo. O que nós precisamos mudar, eu acho que assim, primordial, é a questão da lei de execuções penais. Ela é uma lei que já está devendo há muito tempo uma mudança. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você é a favor da pena de morte? Eu falo, não dá para responder essa pergunta. Por que não dá para responder essa pergunta? Porque a nossa lei de execuções penais, ela é muito complicada, ela tem muito benefício. Você hoje condena um indivíduo a 30 anos, 20 anos, ele cumpre 8 e está na rua. Então, se uma lei que penaliza o indivíduo com uma reclusão de 20 anos, 15 anos, ele cumpre 5 e vai para a rua, como é que eu vou falar em pena de morte? O dia que eu condenar um cara a 30 anos, ele ficar 30 anos e for reincidente, aí eu discuto pena de morte. Então, assim, eu acho que primordial é uma mudança na lei de execuções penais.